Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. O nosso mergulho de hoje é numa conversa que, olha, à primeira vista parece improvável, mas é fascinante. A gente tem em mãos a transcrição de um diálogo entre duas figuras bem diferentes. De um lado, o físico teórico Carlo Rovelli, uma das mentes por trás da gravidade quântica em loop, e do outro, Barry Kurzin. Ele é médico, monge budista e, não por acaso, é também um médico pessoal do Dalai Lama. O ponto de partida deles é uma pergunta que a humanidade se faz, sei lá, há milênios. Afinal, o que é real? E o mais curioso, né, é que a ponte entre esses dois mundos, a física de ponta e o budismo... É um filósofo indiano do século II, um sujeito chamado Nagarjuna. Exatamente. O que já é muito surpreendente, porque a gente está falando de um abismo de quase 2000 anos, de culturas que não tinham contato. A missão aqui, então, é entender que ponte é essa que Nagarjuna construiu. Como é que uma filosofia tão antiga pode, de repente, fazer tanto sentido para um físico que está tentando decifrar os segredos do universo? É isso que a gente vai investigar. Certo. Então vamos começar por essa tal de interpretação relacional da mecânica quântica, que é a praia do Rovelli. Pelo que eu entendi, é uma ideia meio radical. Seria como dizer que uma chave não tem a propriedade de abrir uma porta por si só. É exatamente essa a lógica. A analogia é perfeita. Ela só ganha essa propriedade quando interage com a fechadura certa. É por aí. É por aí. Na visão tradicional, a gente pensa que um elétron tem uma posição, tem uma velocidade, mesmo que a gente não esteja medindo. A interpretação relacional do Rovelli diz que não. Um elétron só manifesta a propriedade posição no momento em que ele interage com outra coisa. Tipo um detector. Isso, como um detector. Fora dessa interação, a pergunta onde ele está simplesmente não faz sentido. As propriedades não são das coisas, elas surgem nas relações. Isso já bagunça bastante a nossa intuição. E foi essa linha de pensamento que levou o Rovelli a tropeçar em Nagarjuna, certo? Parece que não foi uma busca deliberada. Não, de forma alguma. Ele conta que depois de dar algumas palestras sobre essa ideia, várias pessoas de diferentes lugares vinham até ele e perguntavam: "Você já leu Nagarjuna?" No começo ele era cético, sabe? Ah, imagino. Devia achar que era mais uma daquelas comparações forçadas entre ciência e misticismo. Exato. Mas a insistência foi tanta que ele decidiu dar uma olhada. E ele descreve a experiência de ler Nagarjuna pela primeira vez como um choque. Ele disse que o livro literalmente explodiu sua mente. E o que foi que ele encontrou nesse texto de 1800 anos que causou esse impacto todo? Ele encontrou a mesma ideia fundamental, só que levada a um extremo lógico, implacável. Nagarjuna argumentava que a gente deveria pensar o mundo não como um conjunto de objetos independentes, mesas, cadeiras, planetas, mas sim como uma teia de interdependência. Uma teia. Isso, onde nada, absolutamente nada, existe por si só, de forma isolada. Tudo o que existe só existe em relação a outras coisas. Mas isso é sutilmente diferente de só dizer que as coisas se influenciam, não é? É mais profundo. Muito mais profundo. O que é fascinante na abordagem de Nagarjuna é que ele não diz que pensar de forma relacional é só uma maneira melhor ou mais útil de ver o mundo. Ele argumenta com uma lógica rigorosíssima que é a única maneira coerente de pensar. A única. A única. A própria ideia de uma coisa em si, uma substância com existência própria, independente, segundo ele, leva a contradições lógicas que não têm solução. Ele basicamente desmonta a nossa noção mais básica de realidade. Ok, até aqui eu consigo acompanhar. Tudo é interdependente. Mas a parte que realmente me pegou, que explodiu minha mente, como o Rovelli disse, foi o aspecto antifundacional dessa filosofia. Ah, sim. A ideia de que a ciência, que vive de procurar fundamentos, a partícula, a última, a lei fundamental, encontra eco numa filosofia que diz pare de procurar. Não há um chão aí embaixo. Isso é um choque de paradigma. É um choque total. A tradição filosófica e científica do Ocidente é, em grande parte, uma busca por esse fundamento. Para alguns foi a matéria, para outros foi Deus, a mente, a razão. Sempre tem aquele tijolo final, né? E isso, sempre se busca aquele tijolo final sobre o qual todo o resto é construído. Nagarjuna pega essa busca e vira ela de cabeça para baixo. Como ele faz isso?
Ele propõe um fundamento alternativo? Não. E aí está a genialidade. A obra-prima dele não constrói uma teoria positiva sobre o que é a realidade. Pelo contrário, é uma obra de desconstrução sistemática. Desconstrução? Capítulo por capítulo, ele pega cada candidato a fundamento que se possa imaginar, causalidade, movimento, tempo, o próprio eu, e demonstra logicamente porque nenhum deles pode existir de forma independente. É quase como assistir a uma demolição, sabe? Nagarjuna chega com a marreta lógica dele e derruba a parede da causalidade. Depois, a do tempo. E quando você acha que não sobrou nada, ele vai atrás da fundação do eu. Espera um pouco. Para muita gente, a ideia de que não existe um alicerce, uma verdade fundamental, isso soa aterrorizante, quase nihilista. Como algo assim pode ser considerado libertador, como Rovelli sentiu? O que há de libertador em não ter um chão para pisar? Essa é a pergunta crucial. A libertação vem justamente de abandonar uma busca que, segundo Nagarjuna, está fadada ao fracasso e gera angústia. É a angústia de tentar agarrar algo fixo, permanente, num universo que é, por natureza, fluido e relacional. E isso nos leva ao conceito mais famoso e talvez mais mal compreendido dele, o vazio, ou shunyata. Certo, o vazio, que eu imagino não significa nada no sentido de inexistência. Exatamente. Vazio aqui significa vazio de existência intrínseca. Todas as coisas são vazias de uma essência própria, independente. Uma mesa é vazia porque ela só existe em relação às suas partes, ao carpinteiro que a fez, à árvore, ao conceito de mesa na nossa mente. Ela não tem uma mesidade inerente. Perfeito. Mas, e aqui vem o ponto que fascinou o Covelli. Nagarjuna dá um passo adiante com a ideia do vazio do vazio. O vazio também é vazio. Isso parece um trava-línguas filosófico, parece, mas é o arremate final. Nagarjuna adverte, cuidado para não transformar o próprio vazio em um novo fundamento. Não pense que o vazio é uma espécie de substância primordial da qual tudo emerge. Um conceito de vazio também é vazio de existência intrínseca. Ele só faz sentido em relação às coisas que são vazias. É uma ferramenta de análise, então, não um novo absoluto. Exato. A libertação está em perceber que não há nenhum ponto de parada, nenhum porto seguro final. A realidade é essa dança infinita de relações. E é nesse ponto que a contribuição do Barry Kerzin, o monge, se torna fundamental. Ele nos lembra que, para o budismo, essa análise toda não é só um jogo intelectual para impressionar os amigos num jantar. Tem um propósito muito prático por trás. Exatamente. Kerzin explica que Nagarjuna estava, na verdade, organizando e aprofundando os ensinamentos do próprio Buda. E nesse contexto, essa investigação filosófica rigorosa tem um objetivo muito claro: aliviar o sofrimento. Ele usa uma metáfora belíssima. Qual? Ele diz que, para voar, um pássaro precisa de 2 asas. Não dá para voar com uma só. E quais seriam essas 2 asas? Uma asa é a sabedoria, a prajna, que é justamente essa compreensão profunda da interdependência e do vazio que a gente acabou de discutir. É a análise intelectual, a clareza. A outra asa é a compaixão universal, bodhicitta, a vontade genuína de beneficiar todos os seres. Para o budismo do Nagarjuna, as duas são inseparáveis. Elas se reforçam. Como elas se reforçam? Como entender que a mesa é vazia me torna uma pessoa mais compassiva? A conexão não parece óbvia. A conexão fica mais clara quando a gente olha para a fonte do sofrimento. Kerzin menciona 3 níveis. O primeiro é óbvio, a dor física, a tristeza. O segundo é o sofrimento da mudança, a infelicidade que a gente sente quando algo bom acaba. Mas o terceiro, o mais profundo, é um tipo de insatisfação que permeia tudo e que está condicionada pela nossa ignorância sobre como a realidade funciona. Precisamente. Pela nossa tendência de ver o mundo como feito de coisas separadas. E principalmente de um eu sólido e separado de todo o resto. Ah, claro. Quando eu acredito num eu sólido, fixo, independente, nasce a distinção radical entre eu e o outro. A partir daí, surge o apego,
eu quero isso para mim, a aversão, eu não quero isso perto de mim. Essas são as emoções que, segundo o budismo, envenenam a mente. A sabedoria de Nagarjuna, ao desmantelar a noção desse eu sólido, ataca a raiz do egoísmo. Se eu sou só um nó numa teia de relações, a compaixão pelo outro se torna uma consequência natural, não um esforço. Essa é a ideia. É incrível como essa desconstrução filosófica ecoa nos paradoxos da própria física. Parece que quanto mais a gente olha para o mundo quântico, menos sólido ele fica. O gato de Schrödinger é o exemplo clássico, não é? O exemplo clássico. Aquele experimento mental em que o gato está ao mesmo tempo vivo e morto dentro da caixa. Na versão do Rovelli, para ser menos cruel, ele está adormecido e acordado. Mas a lógica é a mesma. O estado do gato só se define, só se torna real quando a caixa é aberta. Exato. Quando o sistema interage com um observador. Antes disso, ele existe numa superposição. O mesmo acontece no experimento da dupla fenda, onde um elétron se comporta como onda se ninguém estiver olhando, mas como partícula se houver um detector. Essa conexão com o observador é interessante, porque a interpretação popular e até de alguns físicos é que a consciência do observador é um ingrediente mágico que força a realidade a se decidir. Isso soa muito parecido com a escola que eles mencionam na conversa, a escola Apenas Mente. Sim, a escola Yogacara, ou Apenas Mente, é uma escola budista muito sofisticada que se assemelha ao idealismo ocidental. A ideia, simplificando muito, é que a realidade externa é uma projeção da mente. Não existe um mundo material lá fora independente da consciência. E o Rovelli concorda com isso? Com essa ideia de que a consciência tem um papel especial? Porque a interpretação relacional dele parece ir por outro caminho. Exatamente. E é aqui que a crítica de Nagarjuna à escola Apenas Mente se torna incrivelmente útil para o Rovelli. A escola do Nagarjuna, a Madhyamaka, argumentou que a escola Apenas Mente cometeu um erro sutil. Qual? Ao negar o mundo externo e colocar tudo dentro da mente, eles acabaram transformando a mente, ou a consciência, no novo fundamento absoluto. Eles se livraram da substância matéria para colocar no lugar a substância mente. Eles caíram na armadilha que o próprio Nagarjuna avisou para não cair. Exatamente. Para Nagarjuna, a mente também é vazia. Ela não tem existência intrínseca. Ela surge em dependência de um corpo, de objetos, de pensamentos. A mente não é o palco onde o universo acontece. Ela é só mais um ator. E essa visão que serve como uma luva para a física. Claro, porque a física quântica precisa funcionar para descrever o que acontece dentro do Sol, onde não tem nenhuma mente consciente observando. Perfeito. A interação na física quântica não precisa ser com uma consciência. Pode ser entre um elétron e um detector, entre dois fótons. A observação é qualquer interação física, não um ato mental. A visão de Nagarjuna permite uma interpretação que não privilegia a mente. Isso resolve um problema filosófico gigante da mecânica quântica, né? Resolve. Na visão de Nagarjuna e Rovelli, não há nada de especial no observador. Ele é só mais um sistema físico interagindo com o outro. Então, no fim das contas, a imagem que fica dessa conversa é a de uma visão de mundo surpreendentemente alinhada, vinda de uma filosofia de 1800 anos e da física mais avançada que a gente tem. Uma realidade sem chão sólido, sem entidades fundamentais, mas tecida por uma rede infinita de interações. É uma perspectiva que nos convida a parar de procurar por uma verdade final e, em vez disso, focar na dinâmica, na interconexão. Mas, como em toda boa investigação filosófica, a conversa termina não com uma resposta, mas com um aviso. Um lembrete crucial de Nagarjuna. Sim, um pensamento final para reflexão. Nagarjuna adverte que se alguém compreender o conceito de vazio de forma equivocada e se apegar a ele como se fosse uma nova teoria, uma nova verdade absoluta, essa pessoa se torna incurável. Essa advertência é poderosíssima e nos deixa com uma questão provocadora. Qual é a diferença entre usar um conceito como uma ferramenta para libertar o pensamento e transformá-lo em mais um dogma, em mais uma prisão intelectual? A maior sabedoria, talvez, não esteja em encontrar a resposta final para o que é real, mas em aprender a navegar nessa pergunta sem precisar de um chão para pisar.
convidamos quem nos acompanha a curtir este vídeo, deixar um comentário com suas impressões e, claro, inscrever-se no canal Aislan Bezerra. O seu apoio é fundamental para a gente manter viva a chama do pensamento crítico e da reflexão profunda.